esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Logo a seguir à missa, nós vamos ter o batismo das crianças. Não sei onde elas estão, mas a Angelina Torres, onde é que está a Angelina? Chegou ainda não? O Heitor Torres, onde está o Heitor? Também não chegou. Davi Dantas, Holanda, cadê o Davi? Também não chegou. Elise Duarte Figueira, lá atrás, vocês deveriam estar aqui na frente. Pastoral está pisando na bola. Esther Vitória Rocha, cadê Esther? Também ainda não chegou. Helena Ferreira de Carvalho. Sempre que nós temos encontro com os pais e os padrinhos, nós dizemos: chegam um bocadinho antes, chegam para a missa, porque eu vou rezar por estas crianças. A gente fala isso, fala na reunião com os pais e os padrinhos. Mas pronto, não é pela falta destas crianças aqui na Assembleia que a gente também não vai rezar. E a gente está rezando por elas, já desejando as boas-vindas, inclusive para os pais e os padrinhos, porque através do batismo nós então nos sensibilizamos por aquilo que é a generosidade de Deus. Deus que não olha tanto pela nossa condição humana, mas o desejo da nossa perfeição nele. Por isso que nós utilizamos o superlativo absoluto para Deus, Santíssimo, porque o desejo de Deus é transmitir a sua santidade aos seus filhos. E a porta de entrada para nós recebermos esta santidade é através do batismo. Depois vem os outros sacramentos. Na quarta-feira passada nós celebrávamos o Dia dos Finados, Dia dos Fiéis Defuntos. E era da nossa obrigação como cristãos católicos nós irmos à missa, que inclusive era feriado. Não foi, era feriado. Era um dia que nós deveríamos ir ao cemitério para nós rezarmos pelos nossos entes queridos, pelos falecidos. E era um dia para nós rezarmos pelo Santo Padre, para nós termos a indulgência plenária. Mas e por que a igreja abre um espaço na sua liturgia para nós irmos ao cemitério, para nós rezarmos pelo Santo Padre, para nós então irmos à missa? Por que disso? Porque nós deparamos com três realidades necessárias na nossa condição de cristãos. Primeiro,
é que a missa é o ponto culminante da nossa condição de católicos. É o ápice da nossa espiritualidade. Nós podemos ter muitas e muitas devoções, mas se nós não vamos à missa, a coisa fica coxa, fica capenga, porque a missa deve sair da missa e deve voltar tudo para a missa. Por isso que domingo é considerado como o dia do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, foi o dia que o Senhor ressuscitou. Os judeus celebram o sábado, mas nós celebramos o terceiro dia. Cristo morreu na sexta, sábado ele passou no túmulo, no domingo ele ressuscitou, para que nós então celebrássemos uma Páscoa definitiva, uma passagem pela vida de Cristo, pela vida de Deus. Segundo ponto, visitar os cemitérios, porque nós temos por obrigação de cair na real, de que a nossa vida aqui é passageira. Eu até dizia na missa que celebrava aqui à noite, que nós olhando para a imagem de São Francisco de Assis, veja o que tem lá nos pés dele, uma caveira. São Vicente Pallotti não trazia consigo uma caveira, mas no seu oratório tinha uma caveira. Os maiores santos sempre meditavam na morte, porque isto é uma realidade. Ninguém fica para a semente, todos nós vamos perecer, todos nós vamos partir um dia. Por isso que é preciso que nós meditemos a morte. Ir ao cemitério significa nós depararmos com aquela realidade de que todos nós um dia vamos descer à mansão dos túmulos, ou seja, nos túmulos, a mansão dos mortos. E o terceiro ponto, rezar pelo Santo Padre. O Papa é a alavanca da igreja, da sociedade. O Papa levanta a bandeira da paz. E por isso que ele usa a cor da roupa do Papa, que qual é a cor da roupa do Papa? Branca, né? Para dizer que é a esperança da humanidade. Teve aquela viagem àquele país, não é? Nas Arábias, não é? Então ele usava aquela roupa e marcava, através da sua sensibilidade, através do seu exemplo, o homem da paz. E Cristo, Deus é o da paz. Então por isso que nós rezamos pelo Santo Padre, para que nós possamos viver esse mistério da paz, e ao mesmo tempo que o Papa não se canse de ser promotor da paz. Em meio a tantas desavenças, em tantos desacordos, mas para que o Papa seja sempre esse sinal, seja esta alavanca, não é, da paz, no qual coloca em nosso coração, na vida da sociedade, no coração do nosso povo. Por isso, rezar, temos por obrigação dizer no início da Santa Missa, de que nós não podemos ter a mania de achar que para sermos santos, só quando nós passarmos desta para outra. Não. Inclusive Santa Dulce dos pobres, São João Paulo II, não é? Santa Teresa de Calcutá, Madre de Calcutá. Então, estas pessoas, elas foram santas enquanto eram vivas, sem preocupar de buscar a santidade, não. Fazia aquilo que era da obrigação em nome do amor. Só depois que elas morreram, é que então foram canonizadas pela igreja, Portanto, elas viveram o mistério de Cristo, da santidade de Cristo, enquanto estavam vivas. Então, é da nossa obrigação. Eu dizia ainda há pouco na fonte, que só tem sentido as crianças estarem na catequese, preparando para a primeira comunhão, só tem sentido nós virmos à missa aos domingos, nós rezarmos o terço todos os dias, nós confessarmos regularmente, se nós tivermos o desejo de sermos santos. Porque a igreja, ela é santa, porque é inspirada por Deus. E ela é composta por homens pecadores, mas que refugia nela para viver o mistério da santidade de Deus. Se nós ignorarmos a santidade, nós dissermos, isso é utopia. Isso somente no mundo platônico, não é? No mundo das ideias, que nós temos que ser santos. Nós não podemos, então, professar a nossa fé na Santa Igreja Católica Apostólica em um só Deus. Porque o desejo de Deus, colocando na igreja como canal visível da graça de Deus, fazer escorrer a sua santidade, para que os seus filhos que abriguem nela possam ser santos. E ao mesmo tempo que nós deparamos com esta realidade da santidade, percebemos que a nossa vida aqui deve ser uma constante vigilância.
Então, quando nós temos tendência das brigas, das rixas, eu dizia também ali na fonte, que eu nunca ouvi no confessionário tanta gente se confessando por rixas causadas pela política. Tantas contrariedades, tantas confusões que esta política nos causou. Nunca ouvi, vou fazer 25 anos de sacerdócio. Tantas pessoas se confessando por conta de partidos que tomaram. E, inclusive, os nossos próprios candidatos instigavam isso em nós, porque eles se maltratavam uns aos outros. Quer dizer que, consequentemente, todos nós ficamos baralhados, ficamos confusos. Então nós queremos também seguir aquele exemplo. Infelizmente, o mal parece prevalecer, e nós esquecemos que nós levantamos, como dizia que o Papa levanta, a bandeira da paz, a bandeira do amor. Enquanto nós vivemos, somos peregrinos nesta Jerusalém terrestre, mas vislumbrando já a Jerusalém celeste, ou seja, a herança eterna. Na nossa condição de cristãos, que observamos as Sagradas Escrituras, como a primeira fonte de revelação, a doutrina também nos ensina 3 aspectos da nossa realidade vivencial com Cristo. A primeira é que não sejamos, iludidos, que nós não fechemos os olhos à realidade do inferno, porque existe, o inferno existe. E eu dizia na quarta-feira, como dói o coração de Deus, humanamente falando, quando uma alma opta para ir para o inferno. Não é Deus que manda, não, é a alma que faz esta opção. Como Deus sofre quando a alma faz esta opção de ir para o inferno. Diz Cristo, o pecado que não tem salvação é o pecado contra o Espírito Santo. Por isso que eu dizia, se nós abrigamos na igreja, temos por obrigação de buscar constantemente a santidade de Deus. Se nós acharmos que não é nada para nós, se nós recusarmos esta graça santificante, nós estamos fechando ao Espírito Santo. E pode ser o pecado que vai nos conduzir ao inferno. Porque Deus está e nos coloca, através de sua generosidade, pontos para a nossa salvação, e nós permanecemos ou queremos estar renitentes esta ação santificante de Deus. A segunda meta, o segundo estágio, podemos dizer assim, é o purgatório. O purgatório, eu digo sempre, eu na condição de padre, trabalho constantemente, à luz do amor de Deus, para eu ir pelo menos para o purgatório. Que eu também, como padre, aquela questão que é mais é dado, mais é cobrado. Eu posso também parar no inferno, mas para que Deus possa me acolher, pelo menos no purgatório. Purgatório é um estágio que é nos colocado de purificação, para que eu não venha parar no inferno. Porque se eu for para o purgatório, a doutrina, não sei o que estou dizendo isso, a doutrina da igreja nos ensina assim. Porque se eu for para o purgatório, tem possibilidade das almas, das pessoas que ficarem aqui na terra, rezarem. E foi o fato de nós rezarmos na quarta-feira, dia de finados, pelos nossos entes queridos, para que eles fossem purificados. E aí vai para o terceiro estágio, que é justamente o reino dos céus, ou seja, a salvação. Então, nós rezamos pelas almas e pedimos ao Senhor que aquelas almas que foram acolhidas no céu possam interceder por nós aqui enquanto peregrinamos, para que nós não vivamos com os olhos fechados à realidade do céu, ignorantes à realidade dos céus, muito menos ignorantes à realidade do inferno, que de fato existe. É interessante que nesta mesma condição de que nós vivemos, para Deus, Deus se disponibiliza, Deus então se desdobra, para que nós possamos aperfeiçoar. E o próprio Catecismo da Igreja Católica também diz que sejamos transformados naquilo que recebemos. Fala da Eucaristia. Veja que na primeira leitura de hoje do Apocalipse de São João, lá no final da leitura, interessante que, olha como diz o São João no final. De onde vieram estas pessoas, essas multidões, vestidas com roupas brancas? De onde elas vieram?
Eu respondi, Deus responde. Ou João responde, tu é que sabes, meu Senhor. E então o meu Senhor, que é Deus, responde, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, um sinal claro e evidente da Eucaristia. Quem é que não é pecador? Quem é que não é manchado durante a semana pela corrupção da própria carne? Porque nós falamos mal uns dos outros, nós brigamos, nós reclamamos, nós fazemos gestos obscenos. Quando nós viemos à missa por ser o primeiro dia da semana, é para permitir que o Senhor nos acolha e permitir também a nós que lavemos as nossas vestes para as tornarem alvas, brancas, no sangue do Cordeiro. E justamente para que nós possamos um dia, merecidamente, sermos acolhidos na sua herança eterna. É claramente o sinal da Eucaristia. Viemos à missa para nós lavarmos as nossas vestes manchadas com a corrupção da vida, da carne, no sangue do Cordeiro, para então sermos merecedores de serem contados entre os eleitos de Deus. Eu dizia também ainda há pouco que existem duas possibilidades na nossa vida. Ou de acharmos que a santidade hoje está mais fácil, ou acharmos que está muito complicado. Se nós falarmos que está muito complicado, é porque, de fato, hoje, ser santo tem que fazer uma opção. Tem que ter um bom discernimento, porque o mundo é tão sujo, tão corrupto. Nas escolas, ainda falava ontem com as crianças, quando entravam na festa de Todos os Santos, vestida de santos, de que hoje são perseguidos. Por exemplo, quando trouxeram uma cultura norte-americana, vivendo a festa do Halloween, não é? O que significa isso? A festa dos bruxos. E quantos pais vão comprar uma fantasia para os filhos, para se vestirem de bruxos ou de bruxas? E batem palmas e fazem festa. Qual é a intenção maior desta festa? Tirar a intenção da igreja, dos nossos conceitos cristãos católicos, que é o dia de Todos os Santos. Quantos então se preocuparam em comprar uma fantasia de um santo? Dizia para as crianças ontem, por que chama Maria? Por que chama Joana? Por que chama Teresa? Por que se chama Marcos? Por que chama José? Porque os pais inspiraram no santo. Procure então saber o que esse santo fez para merecer as glórias de Deus ou o altar sagrado. O que fez? Para ser um fio condutor, uma linha. E cuidado justamente com o mundo. Quando ontem eu vi uma reportagem, vários Papais Noéis, não é? Sendo preparados agora para o Natal, mais dezenas deles. Então recebem até um certificado. Qual é a figura do Papai Noel para nós, que vai entrar agora o Natal? Então é a figura da Coca-Cola. Vai ser então a geração do consumismo, para que os pais possam comprar, vão sentar numa cadeira, e dizia ainda um comerciante, é bom que atrai as crianças. Atraindo as crianças, atraem os pais, e os pais vão gastar nos shoppings. Veja que intenção. Cadê Cristo? Onde vai ficar Cristo? Debaixo de um banco, numa caixinha, ou senão eu não vou ter nenhum presépio na minha casa. Veja que tudo isso vem para tirar a imagem da santidade das nossas vidas. Por isso que eu digo que hoje pode estar mais difícil, mas ao mesmo tempo pode estar muito fácil. Porque eu lembro que o meu tempo, ainda como criança, na minha terra, lá em Condado do Norte, norte de Minas, então nós tínhamos missa uma vez por ano. Uma vez por ano. E o padre ia fazer um pacote religioso, ele fazia procissão, os batizados, casamentos, celebrava 2, 3 missas, depois ia embora, só no ano seguinte. Estou eu aqui, padre. Estou eu aqui, padre. Hoje está mais fácil, eu digo, porque nós temos, só na nossa paróquia, temos 3 missas no sábado, 4 missas no domingo. E quantas pessoas que ficam à espera, qual é a missa que eu vou? E às vezes joga para uma, joga para outra, não deu para essa, acabou não indo no domingo. Eu digo só aqui na nossa paróquia, mas as vizinhas aqui, todas elas têm no mínimo 4 missas no domingo.
Quantas vezes depois da missa, padre, eu quero receber a unção dos enfermos, que eu vou fazer uma unção, eu vou fazer uma operação, uma cirurgia. E o padre, pacientemente, confere o sacramento da unção dos enfermos. Quantas vezes o padre está já quase atrasado para a missa, alguém pede, bate, padre, posso me ouvir em confissão? Está na hora da missa, mas é rapidinho. O padre pacientemente vai ouvir a confissão para depois comungar, penitente comungar. Pensa que eu digo que hoje está muito mais fácil. Vocês têm os sacerdotes, tem um padre que vos acompanha para distribuir as bênçãos, as coisas santas de Deus. Por isso que nas tribulações, conforme diz a primeira leitura, nessas tribulações da vida, nós podemos muito bem fazer um discernimento. O que é que eu devo aperfeiçoar? Em que devo aperfeiçoar? Como é que eu devo reportar ou buscar esses canais sagrados que a própria igreja me oferece? E aqui no Evangelho de hoje, então Cristo, depois dessas bem-aventuranças, entregou a Moisés, Deus, no Monte Sinai, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Cristo não anulou isso. Faz cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui São João, na segunda leitura, na primeira de São João, vai dizer: que grande honra, que grande alegria nós temos um Pai. E nós podemos chamar esse Pai verdadeiramente de Pai, porque nós somos considerados para Ele como filhos, filhinhos. Eu costumo dizer que nós até podemos não considerar todos Deus como Pai, mas Deus não deixa de nos considerar como filhos. E é por isso que nesta realidade de filhos, compreendemos que no meio de tantos e tantos suplícios da vida, então como é bom discernirmos à luz do Evangelho do Espírito Santo, das bem-aventuranças, como os mandamentos que o Senhor hoje coloca para a nossa observação. Mas interessante que no final do Evangelho, bem-aventurados os homens de paz, os que promovem a paz, porque vivem intensamente nesta paz, serão acolhidos por Deus por ter sido um promotor da paz, à luz daquilo que é o nosso Papa Francisco. Depois, bem-aventurados aqueles que forem caluniados, injuriados, maltratados, por causa do meu nome, porque para eles será o reino dos céus. Veja que interessante, Deus sabe que não é fácil o caminho de santidade, e que nós devemos driblar tantos e tantos malfeitos da humanidade, do mundo, mas para nós adquirirmos méritos, porque se nós não tivéssemos as dificuldades, seria muito fácil, e elas vêm justamente para nós fazermos um bom discernimento e optarmos para merecidamente nós acolhermos ou sermos acolhidos por Deus. Por isso que eu dizia que nós podemos até achar que é utopia, que é algo do mundo das ideias, o mundo platônico, ser santo. Mas por que nós viemos à igreja? Por que nós estamos aqui? Por que nós vamos batizar estas crianças? Porque através do mistério da fé, nós também somos conscientes de que Deus nos coloca, através da sua generosidade, tudo aquilo que for necessário para vivermos nesta perfeição, ou seja, na santidade. Dizia, não é quando nós partirmos desta, mas já aqui agora. E como está difícil isso. Nós hoje vivemos numa batalha. Hoje nós vivemos numa cultura que temos que revidar. Alguém falou mal de mim, eu tenho que falar mal dela também. E eu preciso falar e fazer pior do que ela fez comigo. 2, 3 vezes mais, para eu sentir até um alívio no coração. Já ouvi isso, inclusive, de alguns pais. Se for para a escola, se o teu coleguinha tirar um lápis, alguma coisa, xinga, dá pancada mesmo nele. Não permite, porque isso não é certo. É a cultura que nós estamos vivendo. É assim? E quantos nós adultos tratamos desse jeito? Por isso que Cristo vai dizer no Evangelho das Boas-aventuranças: bem-aventurados os mansos e humildes de coração, bem-aventurados aqueles que promovem a paz, bem-aventurados aqueles que são caluniados, injuriados, maltratados por causa de mim, por causa do Evangelho. Destes, ou para estes, então está reservado o reino dos céus. Ou seja, contemplar a sua face. Nós na condição de filhos, ele na condição de pai, que quer revelar o seu rosto misericordioso para todos nós. Que assim seja. Amém.